Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou tocar sobre um tema que se chama despolarização da demanda, intervenção móvel, quebra da estabilidade subjetiva do processo em favor do interesse público. Um nome muito longo para um instituto muito simples que eu vou explicar aqui agora. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam e principalmente comentem. O nome do canal é Diálogos de Tutela Coletiva, então é importantíssimo a participação de vocês e o engajamento nos comentários, ou por e-mail, ou qualquer outra forma de comunicação comigo, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos partir agora para o que é o Instituto, um nome tão comprido. Trata-se de um instituto previsto na Lei de Ação Popular. A Lei de Ação Popular é uma ação de natureza constitucional, prevista no artigo 5º, que visa evitar ou conter a ameaça de lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Trata-se de um instrumento de participação popular, decorre inclusive do próprio princípio democrático. Ou seja, por ação popular, o cidadão exercerá de uma forma mais efetiva a fiscalização do poder público, a fiscalização dos atos envolvendo o meio ambiente, ao patrimônio histórico e artístico e cultural. Que, aliás, patrimônio não se resume meramente ao aspecto financeiro. Patrimônio envolve também um aspecto imaterial, que é aquele previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 4717, que é a Lei de Ação Popular de 1965, que é considerada constitucional, uma vez que foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Nessa toada, patrimônio público são bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, há um patrimônio público e na demanda há também a participação da fazenda pública, do poder público, uma vez que há um ato lesivo e há, de fato, o interesse do poder público na demanda, de modo que ele pode figurar na ação em caráter como réu ou também como assistente litisconsorcial do autor, ou participando da demanda dessa forma mais efetiva, em qualquer desses lados. E também há a previsão desse instituto que nós estamos discutindo, que é a da intervenção móvel, na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429. Previsão que se encontra no artigo 17, parágrafo 4º, estabelece que, no caso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º, artigo 6º da Lei de Ação Popular, que é este dispositivo aqui, que é o artigo 6º, parágrafo 3º, que estabelece o seguinte: a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Imagine a seguinte situação: é ajuizada uma ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público, ou uma ação popular pelo cidadão questionando um ato lesivo da administração pública. Com base nesse ato lesivo, é feita a notificação da autoridade coatora, a intimação dela, na verdade. Feita a intimação do poder público para participar da lide. Nesse momento, o poder público tem duas opções. Ele pode abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar do lado do autor. Nessas duas opções, trata-se de uma intervenção móvel, uma vez que ele pode mudar durante o curso processual
de acordo com o interesse público. E é imprescindível destacar que é de acordo com o interesse público. Se o poder público entender que aquele ato, de fato, é lesivo à administração, ao poder público, ele pode figurar ao lado do autor, como assistente litisconsorcial, participando da demanda, requerendo provas também em favor do autor, que é o cidadão da demanda de ação popular, ou ao lado do Ministério Público. Então, é uma faculdade que ele tem. Ou ele simplesmente pode se manter na demanda na qualidade de réu, e nesse caso ele pode contestar o pedido. Nessa hipótese, ele defenderá o ato administrativo que está sendo impugnado, mas deve haver um interesse público em ambas as hipóteses quando ele intervém, seja para se mover no decorrer da demanda. Beleza. Houve o ajuizamento da ação, seja de improbidade administrativa, seja de ação popular, e houve a mobilidade do órgão público, na verdade, da Fazenda Pública. O município entendeu que ele deveria figurar como autor da demanda e, ao figurar como autor da demanda, entende que o ato de fato é lesivo ao interesse público. É lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente. Então ele muda de lado. A pergunta que fica, essa mudança de lado, ela está condicionada a algum prazo? Ela, ela é uma faculdade, obrigatoriedade? O STJ entende que é uma faculdade. Fica facultado habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes, seja o do autor ou do réu. O que é imprescindível é a existência do interesse público na demanda. O interesse público, seja ele primário ou secundário, é que pauta a mobilidade do agente na ação. E também é vedado a atuação pro parte, que é a atuação, imagina a seguinte hipótese: o Ministério Público ajuiza uma ação contra o prefeito, uma ação de improbidade, por ter praticado um ato lesivo ao erário ou ao princípio da administração pública, ou qualquer daqueles atos enumerados na Lei 8429 de 92. E o poder público atua na demanda defendendo o ato impugnado, e em vez de defender o ato impugnado, ela age em violação ao próprio princípio da pessoalidade. Em vez dela defender o ato por uma questão de interesse público, ela defende o ato para proteger o agente que praticou, o agente público improbo, aquele que praticou o ato de improbidade administrativa. Aí uma clara violação a um princípio da administração pública. Como bem orienta a doutrina, este tipo de ato, quando há uma advocacia privada usando a estrutura da administração pública, viola claramente o artigo 11 da Constituição, que é o princípio relativo à impessoalidade da condução dos atos administrativos. Princípios de ordem, inclusive constitucional. Então, é vedado a atuação pro parte. A atuação deve ser pautada sempre pelo interesse público. E é admissível retratação? Como eu expliquei anteriormente, há uma faculdade do poder público de atuar em qualquer dos polos da demanda, de acordo com a jurisprudência pacífica tanto do STJ quanto do STF. E o entendimento é de que essa mudança é admissível à retratação. Eu posso alterar autor ou réu de acordo com a conveniência. E existem razões que justifiquem isso com base no regime jurídico administrativo. Entre ele, a administração pode revogar e anular seus atos de ofícios. Também poderá alterar sua posição no curso da demanda. Não há que se falar em preclusão, uma vez que a lei de ação popular não traz nenhuma limitação quanto ao momento em que se deve ser realizada a migração. O artigo 17 da lei de ação popular preceitua que a entidade pode ainda, tem contestado a ação, proceder à execução da sentença na parte que lhe caiba, ficando evidente a viabilidade de composição do polo passivo a qualquer tempo. Quando menciona qualquer tempo, há uma certa divergência doutrinária. Parte da doutrina sustenta que seria até a fase de saneamento, em que há ocorrência da estabilidade da demanda, e outra parte da doutrina estabelece que não,
que pode ser em qualquer momento, com base no artigo 17, que é inclusive uma norma relativa à fase executiva da sentença que virá na ação popular, que também, teoricamente, se aplica pelo microsistema de tutela coletiva à ação de improbidade administrativa. E também o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei de Ação Popular, faculta ao poder público habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. Então, isso pode ocorrer a qualquer momento processual também. Então, é importante destacar esse Instituto de Direito Processual Civil, que tem implicações relevantes em razão de ter um fundamento constitucional. E, principalmente, na avaliação, acho que esse é o quesito principal da atuação pro parte, que é necessário a verificação, no caso concreto, se houve um interesse público escuso, um interesse privado, na verdade, escuso, para mera tutela do agente público improbo, que também é fato capaz de caracterizar a violador de improbidade administrativa. Bem, por hoje é só isso, eu só vim aqui explicar, peço que clique aqui na inscrição e participe no canal, comentem e curtem esse vídeo. Tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite.